Já se acercava a Páscoa, a muerte de Jesucristo por nosotros em la cruz, e hasta acá, neste momento, está nosso Senhor a nos enseñar acerca de lo que é a oração. Há muita gente confundida quando se pensa acerca de lo que é orar, interceder ou clamar a Deus. Hay los que dicen en los días de hoy, los de la teología de la prosperidad, que van a decir en los días de hoy que tú vas a decretar, declarar, determinar, e que tampouco, já he leído alguns autores desta dicha teologia, que dizem que tampouco vos poderes dizer que se haga tu voluntad. Esperar, meu irmão, não é verdade? De hecho, o autor dizia, não poder dizer que se haga tu voluntad porque é uma señal de debilidade. Se olvidou de mirar a Bíblia, lo que nos dijo acá Jesús, incluso o mesmo autor aún decía que esta classe de debilidade, angústia, tristeza, de hecho é um pecado que o creyente determina, decreta, declara e conquista as coisas. Muito equivocado quando pensamos acerca das Escrituras Sagradas. Acá está nosso Senhor orando em tempos de angústia, de tristeza, de aflicção, agobiado. E a Bíblia nos diz que o Senhor não só orava, aún decía que sea hecha tu voluntad. Mira que o texto já se encamina para a Páscoa. Jesucristo havia passado por la muerte de Lázaro, la muerte e la resurreição de Lázaro. A Bíblia nos diz que Jesucristo havia entrado de maneira triunfal em Jerusalém. Hubo la Páscoa com seus discípulos, la instituição de la Santa Cena, e aí depois de la Santa Cena, aún em la madrugada em que ha sido arrestado Jesus, por tema de sua prédica delante de los judíos, e para que fuera muerto e ressuscitado depois em nosso favor, aún Jesus, depois deste momento de cena, de Páscoa, Jesucristo se foi ao Getsemaní para orar. É um dos passagens mais marcantes das Escrituras Sagradas. Jesucristo ali, solito, junto com 2, 3 discípulos mais cercanos, orando, angustiado, agobiado e orando e intercedendo em favor de nós. De hecho, hermanos, quando estava aqui em Getsemaní, a Bíblia nos diz que Jesucristo neste jardim de olivares, estou vendo, oliveiras, qual é o nome da planta que dá a azeitona? Oliva. El jardim de oliva, é assim? Mais ou menos? El olival. Olival, está vendo? Estou vendo? En el olival, onde estão as oliveiras, neste jardim, Getsemaní, allí estava Jesus em oração. Era uma grande plantação com muitas olivas. Está vendo? Árboles de olivas. E Jesus Cristo estava allí em oração. Era um lugar onde se sacavam as azeitonas e pisando as azeitonas, porque a azeitona hasta se come, hermanos. É verdade. Pero el bien más precioso de la aceituna, vos tenés que aprietar, exprimir para sacar el zumo, el jugo, el aceite de la aceituna. El aceite del olivo tenía un valor muy grande en Israel. Era un valor para la comida en Israel, era básico. De la comida en Israel comiam com base del aceite de olivo. Para a culinária era essencial. Havia mais. Era essencial também para a medicina, porque era usado também para sanar as heridas, como um anti-inflamatório. Tinha um valor para a culinária, tinha um valor para a medicina, tinha um valor religioso também, porque se haciam la unção através do aceite de olivo. Teria um simbolismo muito grande, o aceite de olivo. Teria um valor cosmético também, porque era um hidratante natural.
As mulheres em la época de Jesucristo se besuntavam, passavam o aceite de olivo en el cuerpo. Era um hidratante natural. Se quedavam todas com olor de pizza. Que olor rico, que lindo. Olor de pizza. Eram as mulheres passando o aceite de olivo. Ou seja, tinha um grande valor. Pero vou ter que apretar, exprimir a aceituna para extrair o gran valor. A mesma coisa com nosso Senhor. Ali Jesucristo estava sendo aprietado, molido en el Getsemaní en nuestro favor. Y ha sido así en la cruz, de donde molido por nosotros se extrajo, ¿estoy bien? Se extrajo la sangre de Cristo, nuestro Señor, en nuestro favor. E allí estava Jesus. E aí já compreendes bem o que era o local, Getsemaní, o olival, e Jesucristo angustiado. Não é que Jesucristo tinha medo, não é isso, irmão. O Senhor não tinha medo da morte na cruz, mas é natural que Jesucristo humano, perfeito homem, perfeito Deus, o Senhor humano, allí angustiado, agobiado, com o peso da cruz que o esperava. E o peso da cruz, hermano, não era só o peso físico, não era só a questão de los azotes, de la corona de espinas, era o peso espiritual, porque Jesucristo, sem nenhuma mancha ou pecado, estuvo em la cruz, sin merecer, éramos nosotros que deberíamos estar allá. La cruz no era para Jesús, la cruz era para nosotros, y Jesucristo en la cruz en nuestro favor, y la Biblia nos dice que ha sido una expiación propiciatoria, o sea, la pureza de Cristo se cayó sobre nosotros. Y todavía, en este cambio, nuestros pecados se fueron todos sobre Jesús. Imagínate vos que Jesucristo recibió en la cruz el pecado de todos los elegidos para la salvación. Allí en la cruz. Y murió en nuestro favor. A la angustia, Jesucristo sabía lo que lo esperaba. Y pasaba el Señor por este momento de angustia. Cuando tú pasas por angustia, yo no te voy a mentir, aún pasarás por muitas outras angústias em tu vida. Quando passamos por momentos delicados, complicados, de profunda angústia, vos tenés que pensar que Jesucristo sabe bien lo que tú estás sintiendo. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros, porque ya sabe lo que se pasa dentro de tu corazón. Porque quando tu sientes uma angústia profunda, uma tristeza imensa dentro de tu coração, por um ou outro motivo, o Senhor já ha passado por la mesma sensação. Ele, nosso Senhor, sabe bem o que se passa dentro de tu alma. Angústia, hermanos, vos, para os que hablam espanhol, é mais fácil de compreender. Angústia viene de angosto. É de la mesma raiz. Para nós em português não tem o mesmo sentido. Angosto, vos já saber o que é. Estrecho. Angosto era o nome de la ruta romana. Eles passavam por las montanhas, estas, em que tinhas que ter um caminho mais estrecho, mais angosto. E os romanos chamavam este caminho de angústia, porque era angosto, era complicado passar por la montanha, porque um passo para cá, tu ibas a cair abaixo. Um passo para allá era peligroso também. Ou seja, nós, em português, nós não temos esse sentido. Eu aprendi depois com o espanhol e compreendi de lo porquê era a ideia de angústia. Era o nome deste caminho estreito, difícil de passar, nombrado por los romanos. É o que sentimos, hermanos. A angústia, a complicação de caminhar, porque está pesado no nosso coração. Está difícil aí, meu amor? Quer apagar o ventilador? Então vamos. Isso. Tá bom. E nisso, irmãos, já está Jesus orando nos tempos de angústia.
Quando estamos angustiados, irmãos, temos que aprender a orar neste tempo de angústia. E aí aprendemos com a oração de nosso Senhor. Vamos ver o texto bíblico e vamos aprender com esses tempos de angústia. Em los tempos de angústia, seguro, nós temos que aprender a orar. Quantas vezes, irmãos, em los tempos de angústia, nós nos aislamos do mundo? Não podemos. Nós, cristianos, ao invés de nos aislarmos do mundo em los tempos de angústia, temos que aprender a orar junto com nossos irmãos, em los tempos mais delicados de nossa vida, em los tempos mais complicados de nossa vida, aprendimos com Jesus a não nos aislarnos, sino a orarmos juntos. Mirá que Jesucristo se foi com seus discípulos, deixou uma parte, levou a Pedro, Jacob e Juan, e se foi. Estava entristecido Jesus, e não quiso quedar-se solo neste momento de tristeza. É certo que há momentos que queremos quedar-nos, que devemos estar um pouquinho, quizá, callados, tranquilos, em silêncio. Mas vos não podeis passar por uma angústia como cristiano, aislado, solo. Nesse momento de angústia, Jesucristo estava com seus discípulos. É bem verdade que dormiram parte do momento da oração de angústia de nosso Senhor. Em parte da oração, Jesucristo estava orando e seus discípulos em parte dormidos. Mas não todo, porque o texto chegou hasta nós. Ou seja, houve um ou outro que estuvo orando, ou estuvo atento, uma hora ou outra, mirando as palavras de Jesus em la oração e o que se passava em la oração de Jesus. Jesucristo não estuvo aislado. Vós não podeis quedar-se angustiado e solitário. A angústia solitária é pior, irmão. Estar angustiado, solitário, sem abrir-se com a gente, é muito pior. Para nós, homens, é mais complicado, porque a nós nos cuesta nos abrirmos. Tu mulher te vai dizer assim, ¿qué te pasa? E o homem está cachado. Não diz coisa alguma. Tu sabe que ele está molesto com alguma coisa, mas ele não te vai dizer porque é um homem. Nós nos quedamos cachados, não hablamos, nos quedamos aislados, tentando solucionar acá com nossa própria cabeça. Irmãos, há momentos que já não podemos tomar a situação solos, solitários. Se estamos angustiados com alguma coisa que seja muito séria, como era a situação de Jesus, entristecido hasta a muerte. Mirá o que dijo Jesus, a sensação de angústia que estava no coração de nosso Senhor. E aún sim, Jesucristo começou a orar, e temos que orar, de hecho, nos momentos de angústia, mas não temos que quedar-nos aislados ou solitários nesses momentos de angústia. Teremos que estar junto com nossos irmãos. É uma igreja. Igreja camina junta. Nunca, jamás tenés que aislarte em los momentos de angústia. Se já está pesado o jugo, não, como se... Jugo, é verdade. O jugo já está pesado. Tem que compartilhar com tu irmão. E assim vamos hoje lançar também sobre Cristo. E assim nós vamos. Jamás aislados neste tempo de angústia. E mirá que Jesucristo não se quedou solo. Estava ali com seus discípulos, que aún se dormiam mais ou menos. Era uma profunda angústia de Jesus, a ponto de que Lucas nos disse que Jesucristo sudava sangue. A angústia de Jesus en el Getsemaní era tanta que Jesucristo estava sudando sangue. Isso que eu te dije. En el olivo, donde tu aprietas bien a molir la aceituna para extrair el aceite. Assim, Jesucristo já estava sendo molido por nós. E escorria a sangue de Jesus. Não era sudor, era sangue. E Lucas aún nos disse que vino um ángel para estar com Jesus. Mientras dormiam os apóstolos, um ángel venia para que Jesus não se quedara aislado neste momento de angústia.
o Senhor nunca te deixa solo, mesmo que a gente te abandone. E há extremos bíblicos, aunque uma madre se olvide de seu filho. E esse é um extremo bíblico dado por Isaías. Aunque uma madre se olvide de seu filho, eu todavia jamás me olvidaré de ti, nos dijo el Senhor. Aunque parezca que estemos aislados, o Senhor aún está cerca de nós, para que no momento de angústia tengamos companhia e não passemos solos. Em oração, irmãos. En momento de angústia, oramos, pero não oramos aislados, junto com nossos irmãos, e aunque estemos abandonados, o Senhor vendrá e estará conosco. Aunque se dormiram alguns destes acá, a Bíblia diz que um ángel vino e hizo companhia a Jesus em Lucas, nos diz em Getsemane. Em la oração, e la oração nos tempos de angústia, irmãos, primeiro, nunca, jamás, versículo de número 37 hasta el 39, jamás devemos orar, irmãos, aislados. O Senhor estava triste, versículo de número 38, hasta a muerte. Não queria estar solo, quedaos aqui, vê lá comigo. E começou a orar, sabendo que o Senhor lhe ia contestar em acordo com sua vontade. Na segunda parte da história, a partir do versículo 39, se foi um pouquinho mais adelante, se postrou seu rosto orando, dizendo: Padre mío, se é possível, passe de mim essa copa, pero não seja como eu quero, sino como tu. Pesada coisa é difícil. Compreender a vontade de nosso Senhor, hermanos, não é fácil. É difícil, porque muitas vezes nossa cabeça está tão acelerada, queremos tanto que seja nossa vontade, estamos tão afanados ou turbados que não logramos escuchar bem a voz de Deus e compreendermos a direção da vontade de nosso Senhor. Uma coisa é correta, eu não posso caminhar sem saber qual é a vontade de Deus para minha vida. Eu me quedo, eu espero, me detengo e vou esperar hasta que eu sepa qual é a vontade de Deus para minha vida. Espero, porque eu não quero dar nunca um passo. E aprendi hoje. Antes eu era muito impaciente, imprudente, queria ser a primeira coisa que venia à minha cabeça. Hoje não. Depois de caminhar muitos anos com Deus, e depois de ter uma madurez também por tema da idade, aprendi cautela, calma. Hay que oír a la voz de Deus, saber qual é a vontade de Deus. Não é fácil, é verdade, mas há señales para que tu compreendas qual é a vontade de nosso Senhor. Tens que pensar que a vontade de nosso Senhor, por supuesto, nunca vai ser em contra das Escrituras Sagradas, jamás. Se está em acordo com a vontade, se está em acordo com as Escrituras Sagradas, é, por lo tanto, vontade de Deus para nossa vida. Se tu não miras aquela Bíblia e tu estás em uma direção que é contrária às Escrituras Sagradas, não há que ter dúvidas. Tu estás em contra da vontade de Deus. A vontade de Deus nunca vai ser em contra sua própria palavra. Há uma coisa mais que há que ter em consideração. A vontade de Deus sempre vai generar edificação, crescimento para nós. Somos santificados, edificados, crescemos quando estamos bajo a vontade de nosso Senhor. Pode ser que não seja o caminho mais fácil. Eu te cuento, justo que muitas vezes não lo é. É o caminho mais complicado, mais estreito, mais angosto. Pero se tu estás em la vontade de Deus, vas a ser edificado. Estás crescendo em la graça, crescendo bajo la graça de nosso Senhor, é o centro de la vontade. Se não estás crescendo em la graça, por em contra, te aparta de las coisas de Deus, é porque não és o centro de la vontade de nosso Deus. Pero há mais.
La Biblia nos dice que el Señor es árbitro y juez en nuestro corazón, la paz de Dios. Si hay una paz, y mira, es la paz de Dios, porque nuestro corazón nos engaña. Si hay la paz de Dios en nuestro corazón, es porque estamos en el centro de la voluntad de Dios. Si tú estás inquieto, isso não está correto, não é assim, é porque não é a vontade de Deus. A vontade de Deus está em acordo com a palavra. Eu quero a vontade de Deus. Se Jesucristo orava, que se cumpla em mim tu vontade, quem sou eu para questionar-lhe a Deus? Eu me submeto. Vontade de Deus não se questiona. Eu não le vou a questionar a Deus. Senhor, por quê? Eu não le vou a contestar de maneira negativa. ¿Por qué no quiero? Voy a discutir con Dios como hizo Jacob, como hizo Jonás, de maneira impertinente, de maneira louca. Voy a discutir com Deus e pelear com Deus, como se eu pudesse estar neste mesmo nível. Hasta Job, em seu momento de angústia, quizá empezou a querer discutir uma ou outra coisa com Deus, questionar-lhe, e o Senhor lhe deu uma resposta, incluso a Job. Quem sou eu para questionar-lhe a Deus? Eu me submeto. É um exercício de humildade, humilhando-nos ante a poderosa mano de Deus. É o que diz a Bíblia. Eu saco minha própria vontade. Estou muerto para mim mesmo. Já não quero mais, não sou eu quem vivo, sino Cristo quem vive. Se nós temos visto que o próprio Jesus se submeteu à la vontade de Deus, quem somos nós, hermanos, para questionarmos a vontade de Deus? Por lo tanto, nós oramos, incluso en momento de angústia. En momento de angústia, eu vou a orar, que se haga tu voluntad. Antes da pandemia, minha madre passou por uma situação de enfermidade muito séria. Ella teve uma amiolitis, como é mesmo? Não, miolitis transversa, é algo assim. É uma enfermidade autoimune que é uma inflamação da medula que é generada a partir de uma inflamação viral. É algo muito raro. Generalmente são mulheres jovens com 20 algo que passam por esta situação. E minha madre já tinha mais que 70, quase 80 anos. E de repente, de uma hora para a outra, se quedou sem andar, sem caminhar. Estávamos em Paraguai, recebemos a notícia, um dia, 2 dias, sem saber o que era, no hospital, fazendo os estudos todos. Estava em Rio, na ocasião, já se foi a um grande hospital, e começaram os estudos sobre a situação de minha madre, que ha sido um HIV, está aí? Um derrame. ACV, quizá ha sido um ACV ou outra coisa mais, se fizeram os estudos, se desechou uma coisa, se descartou outra, até que se descobriu que era este problema, esta doença autoimune. Minha madre não caminhava de uma hora para a outra, não caminhava mais, tinha que usar pañales, uma situação terrível. Cristina se foi de Paraguai para auxiliar a minhas irmãs, são sido 5 semanas de Cristina já em Brasília e eu solita em Paraguai, não haviam lá nenas, meus filhos já estavam em Brasília, e era uma situação muito complexa, porque estávamos assim, deste modo, sem saber o que fazer, o que seria. Pero minha madre muito serena, no hospital, a única coisa que minha madre fazia era evangelizar a las enfermeiras, predicava a palavra. Entrava uma, entrava outra, e ella dizia que o Senhor me puso acá para interceder e orar por ellas, para evangelizarla. E ella dizia, o mesmo Deus que me deixou nesta situação, me pode sacar dessa situação se queira. Descansou e se submeteu à la vontade de Deus. Parece uma realidade, e lo era, uma realidade muito cruenta, de uma mulher ativa.
E agora já não podia mais caminhar. Hoje camina com dificuldade, mas anda, glorificado seja Deus. Tem que fazer fisioterapia todos os dias, tomar medicamentos todos os dias, mas já camina com dificuldade, com bastão, a vezes com andador, e assim se vai, já não, pero não tem a mesma mobilidade mais de antes, pero que sempre, aún em los momentos de grande angústia, disse, el mismo Dios que me dejó en esta situación me puede sacar. Si no me saca de esta situación, no voy a reclamar. Glorificado sea el Señor. Por mucho menos nosotros reclamamos con Dios. Por mucho menos nos quedamos angustiados, agobiados, afanados, turbados, ansiosos y reclamamos con Dios y no nos submetemos. Jesucristo, en este momento de angustia, decía al Señor, que sea hecha tu voluntad. Y entonces, hermanos, en el final, en la oración en tiempos de angustia, justo para que se cumpliera la voluntad de nuestro Señor. Lo que aprendimos de Jesús es que en los tiempos de angustia oramos. No nos aislamos, oramos juntos con nuestros hermanos y oramos en los tiempos de angustia para que sea hecha la voluntad de Dios. Compreendemos la voluntad de Dios y nos sometemos, aunque no sea nuestra voluntad. Pero nos sometemos, aunque pueda parecer el camino más complicado, nos sometemos a la voluntad de nuestro Señor. En la oración, en los tiempos de angustia, la aplicación práctica es, no debemos dejar de orar. Porque si dejamos de orar, quizá entramos en tentación, dijo Jesús. Ve lá e orar, versículo 41, para que no entréis en tentación. Es fácil en los tiempos de angustia que nos desviemos de la serenidad del camino bíblico, porque estamos angustiados y turbados. Es en esta hora que oramos sin estarmos aislados, que estamos en la presencia de nuestro Señor, sabendo que allí, en este momento de oración, vamos a vencer la tentación, la angustia y teremos la consolación de nuestro Señor. Como yo te dije, no te puedo mentir, todos nosotros vamos a pasar por otros momentos de angustia. Cuando tú llegues a este momento de angustia, tienes que se acordar de este mensaje. El pastor me dijo que en los momentos de angustia yo no puedo orar aislado. Yo tengo que estar junto con mi familia, con mis hermanos, en oración. En los momentos de angustia, que sea hecha la voluntad de nuestro Señor. Aunque se perpetúe un poquito más la angustia, me quedo y me someto, como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesús, que nos enseña a orar, incluso en los momentos más tenebrosos de angustia. Que aprendamos, que así lo sea, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Gracias a Dios.